Salve, salve! Vamos lá, vamos nessa, dando sequência. Venha comigo, né, professor Jadiel Varges. Olha só, o que a gente vai destacar agora? Uma vez que a gente já conhece o conceito de múltiplos e o conceito de divisores, agora a gente pode trabalhar com mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, ou seja, vamos ampliando aqui o nosso conhecimento. Certo. Professor, qual é o processo mais prático? Tem processos diferentes para a gente executar? Tem, mas eu vou colocar o processo que é mais prático, aquilo que é mais interessante. Por quê? Porque a maioria das questões, elas não focam diretamente no cálculo do MMC e MEDC especificamente, pedindo esse cálculo, e sim na relação problema. Então, o processo que a gente vai utilizar, pouco importa. Então, a gente precisa o quê? Tá com um processo bem prático, ok? Então, vamos lá. Primeiro, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Certo. Qual é a diferença entre os dois, professor? A gente vai usar a fatoração simultânea para encontrar tanto o MMC ou MMC e o MEDC ou MDC, certo? Mas há uma diferença? Sim. Qual é a diferença, professor? Em relação a mínimo múltiplo comum, a divisão será executada se pelo menos um for divisível. Como assim, professor? Se um número que está ali, por exemplo, tem dois números, 25 e 75, basta o quê? Que um deles seja divisível para a gente executar a divisão. Enquanto que no máximo divisor comum, a gente só pode executar se ambos forem divisíveis. Ó, ambos. Opa, espera aí, professor. Então já entendi a divisão. Aqui é pelo menos um. Eu vou observar se for pelo menos um, não é isso? Exato. Ok? Enquanto aqui eu tenho que observar, ó, que só pode se for ambos, não é isso? Então, se ambos forem, né, divisíveis, ok, certo, beleza. Então, vamos para a prática, né? Vamos executar isso na prática, como funciona, ó. Então, 25 e 75, fatoração simultânea. Então, a gente começa por quanto aqui? Professor, dá por 3, né? Isso, ó. 75 é divisível por 3. Ok, então, ó, se pelo menos um for divisível, então veja, ó, que o 75 é divisível por 3, é. Então, a gente vai executar. A gente faz o quê? Repete o 25 que não é divisível, e o 75 dividido por 3 é igual a 25. Agora, a gente divide por 5, que vai ficar 5, e vai ficar 5, ou seja, se ambos forem, melhor ainda, né? Pelo menos um. E ainda pode por 5, que vai ficar 1 e vai ficar 1. Esse final 1 aqui é um indicativo que o mínimo múltiplo comum terminou, certo? E como que a gente representa isso aqui, professor? O 3 aparece uma vez, então, normal. O 5 é ao quadrado e a gente vai multiplicar. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3 dá quanto? 75. Então, veja o seguinte, nesse caso aqui, ó, o mínimo múltiplo comum entre 25 e 75 é igual a 75. Ô, professor, a gente já está observando aqui que essa relação aqui, ó, essa divisão ou esse mínimo múltiplo comum aqui foi o maior. Isso vai ocorrer sempre. Isso só ocorre quando for divisível, o maior for divisível pelo menor. Veja que 75 é divisível por 25. Então, toda vez que isso ocorrer, o mínimo múltiplo comum é o maior. Vai ser o valor do maior. Perfeito. Beleza, ok. Agora, nesse caso do máximo divisor comum, os valores são os mesmos, né, isso, ó, 25 e 75. E qual é a observação que a gente tem que lembrar aqui? É que se forem ambos, veja, 75 divide por 3, mas o 25 não divide, então a gente não vai executar a operação. Então, nesse caso, a gente tem que começar por 5, não é isso, professor? Porque 25 divide por 5 e 75 também é divisível por 5. Ok, quando eu falo divisível é no sentido de, né, o resto ser zero, a divisão ser exata. 25 por 5 é igual a 5, 75 por 5 é igual a 25. Opa, ainda pode por 5, ó, ambos, tá vendo? Pode por, né, tanto 5 quanto 25 por 5, ou seja, 5 por 5, 1, e 25 por 5 é igual a 5. Nesse caso aqui, o que que ocorre? Ó, quando a gente multiplica 5 vezes 5 é quanto? 25.
5. Então, 25 é o máximo divisor comum entre eles. Ou seja, né, professor, foi o menor. Por quê? Exatamente. Como 75 é divisível por 25, então quando ocorrer esse caso, né, que um for divisível por outro, o mínimo múltiplo comum será o maior entre eles e o máximo divisor comum será o menor entre eles. Isso especificamente quando um for divisível pelo outro, perfeito? Em outros casos, não, a gente tem que fazer o processo, executar e verificar qual é o resultado. Sim, professor, beleza. Mas a questão não quer saber, não vai perguntar se a gente, né, para a gente calcular o máximo divisor, o mínimo divisor, não é isso? Exatamente. A questão vai apresentar uma circunstância, por exemplo, divisão em partes iguais. Ah, professor, falou de divisão, já sei que é máximo divisor. Não, não é por aí. Por quê? Porque essa divisão aqui, ela pode estar relacionada aí, ó, com um total conhecido, ou essa divisão pode estar relacionada com um total desconhecido. Professor, isso muda, altera alguma coisa? Com certeza. Então, veja que a gente está falando o quê? Total conhecido, ó, total conhecido. Total o quê? Desconhecido. Professor, tem como mostrar uma situação, uma circunstância aí, né, uma exemplificação para cada caso, para eu entender melhor o que que vem a ser esse total conhecido e esse total desconhecido? Sim, com certeza. Veja o seguinte, ó, se a questão apresentasse, ó, 25 técnicos, 15 analistas, formar grupos com a mesma quantidade, ou seja, entre os analistas e o técnico. Não misturar técnicos e analistas, ou seja, não pode pegar dois de um, misturar com o outro para formar um grupo. Então, se a gente não pode misturar entre si, a divisão ela tem que ser exata dentro de cada grupo. Concorda? Ó, então, divisão exata dentro de cada grupo. Então, divisão exata aqui dentro de cada grupo. Então, cada grupo de técnico e analista, que a divisão tem que ser tudo exato, ou seja, os subgrupos que eu for formar de técnico e os subgrupos de analistas, sempre divisão exata. Beleza, perfeito, professor. Ok. Agora, olha só, outra situação, Joãozinho tem N, olha a diferença. Aqui o que que a gente sabe, ó, 25, 15. O que que acontece? Valor conhecido. Aqui, Joãozinho tem o quê? Tem N figurinhas, ou seja, a gente não sabe, pode até estabelecer, e geralmente estabelece um intervalo, fala que é entre 100 e 150, ou entre 120 e, né, 140, estabelece um intervalo, porém não diz qual é essa quantidade. Mas a questão fala em divisão em partes iguais. Ó, se ele formar grupos de 4 em 4, ou seja, ele está divisão, está trabalhando com divisão, grupos com 4. Se ele formar grupos aí, ó, de 5 em 5, ou seja, ele está fazendo a divisão das figurinhas que ele tem. Ou 6 em 6, não deixa resto, ou sobra sempre X figurinhas. Por que coloquei X? Porque esse X aí pode ser uma figurinha uma, sobra duas, sobra três. Porém, há um detalhe. Quando ocorrer essa sobra aqui, ela tem que ser sempre a mesma. Por isso que o problema diz o quê? Pode, ó, a circunstância aqui diz o quê? Pode deixar resto. Então não significa que sempre vai deixar resto. A gente pode ter uma divisão exata, ó, não deixar resto. Agora, se sobrar, tem que ser sempre o quê? A mesma quantidade, ó. Sempre a mesma quantidade para todas as divisões. Perfeito? Beleza, né? Ou seja, professor, então nesse caso, ó, a gente tem, né, duas relações aí que a gente pode relacionar com máximo divisor e mínimo divisor exato. Nessa primeira circunstância, a gente consegue estabelecer claramente aqui, ó, então a gente pode separar aqui os dois processos, ó. Então nessa circunstância a gente separa aqui claramente, ok, ó, as duas circunstâncias, a gente consegue estabelecer essa classificação. Perfeito? Então, total conhecido. Então, se a gente tem um total conhecido e essa divisão, veja, ela é sempre exata, ok?
máximo divisor comum. Total desconhecido pode, ó, pode ter resto? Pode. Mas se existir esse resto, se deixar resto, ó, se deixar resto, né, tem que ser o quê? O mesmo para todas as divisões, beleza? Ok? E a gente está falando o quê? Que a gente está trabalhando, ó, com divisão em partes iguais, ok? Ó, então, divisão em partes iguais. Pode ser uma coisa, pode ser outra coisa. Isso vai depender, né, do desenvolver do problema, como esse problema é apresentado. Ok, beleza, certo? Agora, olha só, a gente pode ter uma circunstância que trabalha com ciclo, com repetição, coincidência, reencontro. Professor, como assim? Ciclo, repetição? Como assim? Vamos supor o seguinte, ó, dois ônibus partiram juntos às X horas nas linhas A e B. Opa, tá falando o quê? De uma coincidência, perfeito? Então, o que que a gente está observando aqui, ó? Que juntos, partiram juntos. Então, a gente tem o quê? Uma coincidência, simultaneidade, né? A gente pode trabalhar isso aqui, ó, com simultaneidade. Beleza. Aí, diz o quê? Que tem um ciclo, uma repetição, então há o quê? Ó, um ciclo, o ciclo, ou seja, uma repetição, esse ciclo aqui, ocorre uma repetição nesse caso. Está dizendo que 30 em 30 minutos, ó, a linha A parte o ônibus de 30 em 30 minutos, e a linha B, 45 em 45 minutos. Opa, então a gente está especificando essa relação de ciclo, de repetição. Sim, e daí, professor? E daí o seguinte, ó, qual o próximo horário partem juntos novamente? Então, ó, agora já está falando que o próximo em que vão estar o quê? Juntos novamente, ó, o próximo em que estarão juntos novamente. Ou seja, existe o quê? Um reencontro, né? Existe um reencontro. Ô, professor, e nesse caso aqui, a gente pode trabalhar tanto com uma com a relação quanto a outra, tanto com máximo divisor e mínimo divisor comum? Não. Nessa circunstância aqui, a gente está trabalhando exclusivamente com mínimo múltiplo comum, ok? Então aqui, ó, não pode ser máximo divisor, apenas mínimo múltiplo comum, certo? Beleza? Ok. Valeu, professor. Então, né, isso é o que a gente precisa aí para poder, né, fechar essa relaçãozinha de mínimo e máximo, divisor e mínimo e múltiplo comum, não é isso? Exato, perfeito. Mas isso a gente vai destacar, fazer a aplicação disso no próximo bloco com a resolução de questões. Show de bola?